Quando olhamos para as nações ao nosso redor, vemos um grande sistema anti-Deus se levantando. E temos aqueles pregadores que vão dizer que Deus está irado com as nações, com a cidade, com o Estado, e que Deus vai derramar a sua ira por causa dos pecados desses povos. E em parte, isso é verdade. Mas também existe um outro lado, o lado do profundo amor de Jesus pelas nações. E da mesma forma como Jesus não desistiu de Israel na sua primeira vinda, quando os líderes religiosos o rejeitaram, do mesmo jeito Jesus não vai desistir das nações. E ele tem um plano que só ele é capaz de executar para trazer essas nações para ele em arrependimento e em sincera devoção, da mesma forma como ele vai fazer com Israel. Então, se você quer saber mais sobre o plano de Deus para as nações e o que acontecerá no futuro com elas, já fica até o final desse vídeo e, editor, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Roberto Neto e você está aqui no nosso canal Escatologia em Foco. Pode entrar, a casa é sua, sinta-se à vontade para fazer parte da nossa família. Então já se inscreve aqui e venha fazer parte. E hoje é o nosso último vídeo da nossa série Escatologia Essencial, onde no qual resumimos cada capítulo desse livro aqui. E foi uma série muito boa. Estamos nos despedindo já com saudades. O Vitor Vieira, o autor desse livro, ele é um estudioso apaixonado por escatologia, com quem você pode aprender muito. E caso você queira maratonar os outros vídeos dessa série, vou deixar a nossa playlist Escatologia Essencial aqui em cima. Basta clicar nela para assistir todos os vídeos. E bora para o que interessa. Hoje vamos falar do amor de Jesus pelas nações, ao mesmo tempo que vamos falar da fúria das nações contra Jesus e do derramar da sua ira sobre essas nações. Então, antes de começar esse assunto, já deixa o seu like aqui para você não esquecer, não custa nada e bora lá. O Salmos 2 é um salmo extremamente escatológico em todos os seus versos. Ele vai nos apresentar um pequeno deslumbre do ápice da ira das nações no tempo do fim, contra o governo de Jesus, ao mesmo tempo que Deus vai zombar dos planos das nações contra ele. E precisamos entender que nações aqui não se trata apenas de um país, mas sim daquelas pessoas que rejeitam a Deus, os ímpios no caso, os mesmos ímpios do Salmos 1. E nesse mesmo contexto veremos Deus revelando o seu plano para estabelecer o reino do seu Filho sobre todas as nações da terra. E talvez você esteja pensando, mas por que Jesus deveria governar esses povos? O governo de Jesus sobre as nações tem como propósito a reconciliação completa entre o Pai e a sua criação. E nesse governo teremos a presença da noiva, que é a igreja, onde estaremos todos com os corpos glorificados ou transformados, e também vai estar presente o povo judeu. E aqui o Vitor Vieira vai defender a ideia de que os judeus que se converteram mediante a volta de Cristo não terão corpos glorificados. E por fim, teremos os sobreviventes da grande tribulação. E caso você queira saber mais sobre os habitantes do reino de Cristo, que também é conhecido como milênio, estou deixando o card aqui em cima sobre o milênio, onde nos aprofundamos muito mais nessa questão dos habitantes. Mas precisamos entender que a liderança desses ímpios do Salmos 2, eles não entregam de maneira pacífica e amável o governo a Cristo. Pelo contrário, os versos 1 a 3 do Salmos 2 vai nos mostrar a ira dos reis da terra. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posições e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Esses versos que acabamos de ler nos mostram a fúria das nações contra Deus e o desejo delas de se libertarem do Senhor. Tratam a palavra e a lei de Deus como correntes e como algemas. É como aquelas pessoas que se desviam e dizem: eu estava na igreja, mas era preso, não era livre,
tudo era proibido, então eu decidi ser livre e sair da igreja. E ainda dizem, creio em Deus, mas não creio no Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia não me permite ser feliz. Você conhece alguém assim? Diz aqui nos comentários. Mas esse é o mesmo sentimento que está no coração de tantas pessoas hoje e que se tornará mais intenso à medida que nos aproximamos da volta de Jesus. Mas qual é a causa desse sentimento que faz e que fará com que as pessoas se rebelem contra o Senhor? Paulo, em 2 Tessalonicenses, declara que o mistério da iniquidade já opera. E que mistério é esse que já opera? É o mistério do ódio escondido no coração do homem por Deus e pelos caminhos dele. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, vai dizer que nos últimos dias vão surgir zombadores, anunciando as suas zombarias contra Deus, seguindo as suas próprias paixões. E é o que mais nós temos visto nesses dias. E qual será a consequência dessa rejeição das nações por Deus? A consequência será o derramamento do juízo de Deus sobre essas nações. Mas por quê? Por que as nações rejeitam a Deus? Porque eles amam mais as trevas do que a luz. João falou. A grande controvérsia do fim desta era nada mais é do que a consciente rebelião dos povos contra a verdade revelada de Deus. Apocalipse, capítulo 9, versículo 21, nos mostra que mesmo diante dos juízos de Deus, haverá aqueles que não vão se arrepender dos seus pecados. Mas qual é a reação de Deus diante de toda essa rebelião das nações no tempo do fim? Talvez você esteja pensando que Deus vai ficar indignado com essa rebelião, furioso pela ousadia deles. Contudo, não é isso que o Salmos 2 nos mostra. Nos versos 4 a 6, vemos Deus do seu trono rindo e caçoando das nações por causa do plano deles. E aqui vou abrir um parêntese, que literalmente não está no livro, mas quero fazer um paralelo para que a gente possa entender bem essa cena. Tem um episódio de Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman, uma série dos anos 90, onde um boxeador desafia o Super para uma luta. E ele zomba, ri do Superman, diz que ele não tem coragem, e o Superman aceita o desafio. E dentro do ringue, o cara todo sério para a luta, furioso, jurando que pode vencer, que é forte o suficiente. E o Super dá apenas um pequeno riso e um peteleco na testa do boxeador, que é o suficiente para fazer com que ele desmaie. E eu sei que para alguns isso pode ser um exemplo um pouco escandaloso demais, mas é o que acontecerá literalmente. Deus vai zombar das nações justamente porque elas acreditam seriamente que podem vencer a batalha contra o Senhor. E a resposta de Deus após o seu riso será sua repreensão, e no seu furor ele vai causar terror a eles. E o Senhor que declara: eu mesmo vou estabelecer o meu rei em Sião, no meu santo monte. E santo monte aqui não é uma referência ao céu, mas sim ao monte de Sião de fato. E de maneira similar ao que está escrito no Salmos 2, o profeta Joel descreve uma cena em que Deus, ironicamente, chama as nações para irem à guerra contra ele. E precisamos entender que o riso do Senhor, a zombaria de Deus contra as nações, o chamado de Deus para que as nações venham à guerra contra ele, é porque para Deus não é uma guerra. É apenas um lagar de pisar uvas, onde ele vai sair marchando, pisando sobre os seus inimigos, sem dificuldade alguma, como não está lá de Deus. Contudo, a ironia está no fato de que, apesar dos governantes rejeitarem o governo de Cristo, juntamente com aqueles que os seguem, ainda assim, Jesus anseia por sua herança com ternura e amor. E ele fará o que for necessário para remover o que impede as nações
de receberem o seu pleno governo. E o que significa fazer o que é necessário para remover aqueles que impedem o seu governo. E antes de descobrirmos o que é que Jesus vai fazer de necessário para estabelecer o seu reino e tomar posse da sua herança, caso você esteja gostando dessa série e queira adquirir o livro Escatologia Essencial, estou deixando 2 links aqui para você, um do Mercado Livre e outro da Shopee, assim você pode comparar qual é o melhor preço e adquirir. Ele é ótimo para quem está começando a estudar escatologia ou para quem nunca estudou, por causa da sua facilidade de linguagem e também porque ele é um resumo de tudo aquilo que você precisa saber agora. Só lembrando, esse livro aqui ele vai apresentar uma posição pós-tribulacionista e de milênio literal. Então, se você é pré-tribulacionista, se você é um amilenista, então talvez você não tenha tanto interesse assim nele. Mas recomendo da mesma forma, assim você pode aprender um pouco mais de outras perspectivas escatológicas, além daquela que você acredita, e que isso é muito importante também, tá? Então, super recomendo Escatologia Essencial. Clica no link e adquira o seu. A resposta está em Lucas 19, nos versículos 12 a 27. Não vou ler aqui, mas você pode ler aí na sua casa. Mas eu vou explicar o contexto. Nessa passagem, Jesus conta uma parábola, onde um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Contudo, seus súditos o odiavam e mandaram um representante para dizer: não queremos que você reine sobre nós. Esse é o mesmo cenário do Salmos 2, que acontecerá no tempo do fim. E Jesus declara da seguinte forma: aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, me tragam aqui e eliminem eles na minha frente. Sei que isso pode parecer pesado, sei que isso para muitos é escandaloso demais. Como assim? Jesus vai passar a espada nas pessoas? Jesus vai mandar eliminar os seus inimigos na frente dele? E essa surpresa acontece porque muitos acreditam que Jesus vai vir buscar a sua igreja e levá-la para o céu, ou que Jesus está vindo como um cordeirinho manso. Mas não, Jesus está vindo como um rei guerreiro. Ele está vindo para conquistar, ele está vindo para tomar posse do que é seu por direito. E isso é toda a terra e tudo o que há nela. Agora a pergunta que fica é: Jesus é mau só porque ele vai eliminar muitas pessoas? A resposta é não. Ele permanece sendo bom. Ele demonstra a sua misericórdia nos versos 10 a 12 do Salmos 2, dizendo: por isso, ó reis, sejam prudentes, adorem ao Senhor com temor e exultem com temor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Deus continua chamando as nações para o arrependimento, mas haverá o dia em que a sua ira contra essas nações se estenderá. E nesse momento não haverá mais misericórdia. Os reis da terra precisam ser sábios. Eles devem estar dispostos a se humilhar e aprender antes que seja tarde. O Salmos 2 termina com um convite, com uma advertência e uma recompensa. O convite é: beijem o Filho, se devotem a Ele, aprendam sobre Ele. Mas qual é a advertência? Façam isso antes que Ele se ire, para que vocês não sejam destruídos. E qual é a recompensa? Ela é um contraste com aqueles que rejeitam o governo do Senhor, dizendo: abençoados sejam aqueles que acreditam que seus caminhos são bons e admiráveis. Ou seja, Jesus voltará não para nos levar para o céu, mas para estabelecer o seu governo, e nós governaremos com ele em seu reino. Então quero saber, você acredita nisso? Me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse tema das nações e do Senhor.
E também me diz o que você achou de toda essa série. Se você assistiu todos os episódios, me conta aqui.